que a gente fala assim, nós não ouvíamos só MPB, mas nós nos ouvíamos na MPB, nos reconhecíamos nela. E também no rock, que na verdade, no fundo, o crescimento do rock naquela época acabou sendo uma espécie de MPB também, né? Ela virou uma música brasileira, o rock nacional. Na época era o quê? Paralamas? Paralamas, o Traje a Rigor, que falavam a nossa língua, que você quer dizer. Titãs. Então tem uma hora que o narrador fala sobre a aventura dos jovens com a polícia, então tem aquela a música do Titãs, né? Polícia para quem precisa de polícia. O Traje a Rigor, que narrou a nossa incapacidade de eleger o presidente, né? Inútil, nós somos inúteis, a gente não sabe escolher presidente. E quando você põe assim, você via o efeito, né, do que você escrevia? Foi encaixando, só que uma coisa foi encaixando, eu acho que tem certas coisas... naturalmente, tem certas coisas que é difícil de você dizer assim, sem esse som. E aí, no fim, eu acabei costurando isso com as músicas que eu conhecia, assim. Nem todas são especificamente nos anos 80. Mas é que a gente cantava também as músicas anteriores. Por exemplo, o Chico Buarque cantando Apesar de Você era uma coisa anterior. Mas era um pouco do sentimento que a gente tinha naquela época, enfim, do final do regime militar, enfim. Como depois o Vai Passar, né? Vai Passar é uma espécie de um hino do estertor da ditadura, né? Aquilo que todo mundo estava dizendo, olha, vai passar. A gente sabe disso. Então, acho que eles nos ensinaram e nos ajudaram a conviver com esse período. E o que eu sinto, o fato, né, de ser o seu primeiro romance, seu primeiro livro, você tem uma habilidade como narrador incrível. A gente se identifica realmente com a sua história. Isso aí, o que é um dom? Você foi levando aos pouquinhos, escrevendo aos pouquinhos. Você já era juiz de direito, né? Sim. Já advogado. Sim. Uma coisa que você vinha treinando, porque eu sempre quis é uma habilidade muito gostosa. Assim, na verdade, eu sempre tive esse sonho. Desde criança, minha mãe fala assim, você pegava umas agendinhas e falava assim, estou escrevendo um livro, né? Coisa infantil, enfim, uma coisa que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. E depois que eu entrei para o direito, a gente não tem o tempo suficiente. Isso, eu acho que alonguei muito em relação a isso, né? A carreira não te permite um longo tempo. Mas eu tive um namoro também com jornalismo, estudei um pouco de letras, quer dizer, essa ideia do texto sempre esteve presente comigo. E você sentiu em algum momento que você estava preparado? Em algum momento que eu estava preparado, que eu estava precisando disso. Acho que mais do que preparado, que uma coisa que eu precisava fazer isso. Porque a gente sente, né, você que está acompanhando a gente, puder ler esse livro, é um livro, como eu disse no início do programa, muito fácil, né, de palavras fáceis, gostoso, flui na leitura, não é uma coisa maçante, você quer chegar até o fim. Então, é uma delícia, é gostoso de ler. Então, você em casa vai sentir a importância que é quando a pessoa consegue passar essa narração. Então, é uma novidade justamente por você ser um escritor de estreia, né? Eu acho que é gostoso de ler porque foi gostoso de escrever. Eu acho que assim, eu tive muito prazer em fazer isso, né? Eu senti que era necessário, me bateu uma necessidade de escrever isso, mas eu mesmo me diverti muito fazendo isso. Lembrando de alguns episódios, lembrando das músicas, colocando, foi uma coisa divertida para mim. E procurei fazer de uma forma que fosse divertido para as pessoas também, né? Quer dizer, que a gente pudesse ler com prazer, né? Marcelo, a gente está terminando esse bloco. Eu gostaria que você, no próximo bloco, contasse um pouco alguns momentos, né? Como é que foi para você separar? Nós falamos já da Direta Já, do momento político que foi muito importante, mas tem um lado de romance, tem um lado de insegurança, de timidez, que a gente sabe que é do Marco, mas né? Tem uma coisa autobiográfica aí. Então, toda essa época que você conseguiu passar aqui, eu quero que você conte alguns pontos que te chamaram mais atenção, até na hora de você separar e selecionar o que seria relevante você colocar aqui. Tá bom? Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o Marcelo Semer, que está com o seu romance de estreia, Certas Canções, e falar também das madrugadas, para quem viveu essa época, no Riviera, Café Piu Piu, né? Os amigos que vão desaparecendo pelo tempo. A gente volta já, um instante só. Acompanhe aqui no canal universitário a programação da TV Unip. Informação e o conhecimento através dos programas Jornal das Profissões, Estação Saúde e Opinião Livre. Jornal
Jornal das Profissões. Um encontro marcado com você aqui no canal Universitário. Os mais renomados profissionais apontam os caminhos para o futuro. Jornal das Profissões, um programa da Universidade Paulista. Estamos de volta com nossa Opinião Livre, hoje recebendo o juiz de Direito e escritor Marcelo Semer. Aqui está o seu romance de estreia, Certas Canções. Pelo jeito, pela narração, pela habilidade, um livro muito gostoso de ler. É o primeiro de muitos, né? Você gostou, né? Sim, espero, né? Gostou da experiência? Eu gostei da experiência e gostei de ouvir a resposta das pessoas que leram também. Acho que muito legal. Percebi assim que as pessoas que viveram nessa época se reconheceram, se encontram nas páginas e aqueles que não viveram têm aquela nostalgia do que não viveram, né? Quer dizer, os jovens olham para isso e falam, puxa, eu gostaria de ter vivido aquela época. Tem alguns amigos que leram e que falaram assim, nossa, mas eu não lembrava que foi tão bom assim. Acho que isso é legal, né? Justamente precisa passar um certo tempo, ter esse distanciamento da época para você sentir o que aconteceu, para você analisar uma época. Eu acho que passados 20 anos a gente consegue olhar isso com outros olhos, né? Quer dizer, às vezes a gente na época, às vezes podia pensar nisso, isso aqui foi ruim, isso aqui deu errado, isso aqui não deu certo, mas todas essas experiências no fundo, passado com o tempo, a gente percebe que foram produtivas, que a gente ganhou, foram importantes, necessárias. O que foi mais importante para você, você acha? Essa tua autoanálise que você fez, que você disse que precisava realmente escrever esse livro. Uma coisa que me incomodava assim é ter ideia por que as amizades se foram, né? Quer dizer, a gente tinha grandes amigos, fortes amigos, engajados, unidos, não é? engajados, e de repente passa o tempo e a gente se perde, né? Então tentar entender um pouquinho, acho que isso foi uma das coisas que me levou a escrever, buscar o que é que foi, onde é que nós perdemos, né? Na verdade nós não perdemos, né? Quer dizer, nós mantemos ainda, só que a vida vai nos levando para caminhos Mas isso diferentes. não é um momento, quer dizer, não é realmente o que acontece. Independente dessa época que você está mostrando aqui, os amigos normalmente vão seguindo os seus caminhos, ou você acha que nessa época foi pior? Quer dizer, vocês eram bem unidos, politizados, tinham os mesmos interesses, frequentavam os mesmos bares, de repente aquilo ficou naquela época, como se tivesse sido congelado. Não, eu acho que isso é em qualquer época, né? Acho que assim, além de ser um romance que tem esse lado histórico, datado e fim de geração, é também um romance de formação, né? Quer dizer, como os jovens amadurecem. E quando a gente amadurece, a gente vai perdendo um pouco aquela coisa da juvenil que a gente tinha. O que é o que aconteceu? A vida profissional vai nos levando para lugares distintos, enfim. Mas para mim foi importante olhar para trás, como você disse mesmo, né? Uma autoanálise, né? Olhar e falar assim, puxa, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, enfim. Acho que foi um pouco isso que me levou a fazer. Junto com uma época que eu acho que era interessante. O que eu acho interessante dessa época é que nós éramos jovens numa época jovem, ou seja, uma época de esperança. Aquela época era uma época de esperança, e a esperança é muito ligada à juventude. Então, acho que foi um privilégio. Hoje você